Talvez você tenha chegado aqui buscando uma resposta. Talvez você já não aguente mais o peso dos seus pensamentos. Ou talvez esteja tendo dificuldades para dormir porque sua mente não para de imaginar tudo o que pode dar errado. Eu sei, todos nós já passamos por esse lugar. Aquela sensação de estar cansado de lutar, de tentar manter tudo sob controle e mesmo assim sentir que nada é suficiente. É como se a alma se desgastasse e a fé ficasse cada vez mais silenciosa. Mas é justamente nesse ponto, quando você já não sabe mais o que fazer, que Deus sussurra algo que pode mudar tudo. Pare de se preocupar, confie no meu plano perfeito. E não se trata de ignorar os problemas. Trata-se de entender que você não foi criado para carregar tudo isso sozinho. Que há um plano divino maior do que suas dúvidas. Que existe um Deus que continua agindo mesmo quando você já não consegue mais. Confiar em Deus não é uma frase bonita. É um ato profundo do coração. É se render, é dizer, Senhor, eu não entendo, mas descanso em Ti. E quando você faz isso, nem tudo muda por fora de imediato, mas algo poderoso muda dentro de você. A paz começa a brotar onde antes só havia ansiedade. Antes de começar, eu te convido a comentar esta frase. Confio em Deus. Você não precisa explicar mais nada. Ele já conhece o que está por trás dessas 3 palavras e acredite, Ele as recebe como uma oração. Número 1. Eu conheço os teus pensamentos de paz e não de mal. Há momentos em que tudo parece incerto, em que a mente se enche de perguntas sem resposta e o coração se preenche de dúvidas. O que vai acontecer amanhã? E se as coisas não derem certo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas hoje, bem no meio dessa tempestade interior, Deus quer falar diretamente à sua alma. E não com palavras duras, não com repreensões, com uma verdade que muda tudo. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Essa promessa não é apenas um versículo bonito para pendurar na parede. É uma declaração eterna do seu caráter, do que Ele vê quando olha para você. Ele não te vê como alguém que está fracassando, mas como alguém que está sendo moldado. É muito fácil se deixar levar pelas aparências. Acreditar que só porque algo está demorando, Deus se esqueceu. Que só porque você ainda não vê a resposta, Ele não está agindo. Mas esse versículo foi entregue num momento difícil. O povo de Israel estava exilado na Babilônia, longe da sua terra, longe do templo, longe do que era familiar. Muitos pensavam que tudo estava perdido, e nesse contexto Deus lhes diz, mesmo que agora vocês não compreendam, mesmo estando longe, meu plano continua em andamento, e não é para destruição, é para restauração. Você consegue ver a conexão? Deus não precisa que você entenda tudo. Ele precisa que você confie que Ele nunca perde o controle. Seus pensamentos são de paz, mesmo quando o ambiente grita caos. Os pensamentos de Deus não estão contaminados pelo medo, nem limitados como os nossos. Enquanto nós pensamos em como sobreviver, Ele pensa em como nos fazer florescer. Enquanto nós duvidamos, Ele afirma. Enquanto tememos, Ele já enxerga o final cheio de propósito. Por isso é tão importante parar de medir a vida pela régua do presente imediato. Nem tudo o que parece escuro está fora do seu plano. Às vezes, Deus permite a noite para fortalecer suas raízes, para que você aprenda a depender, não dos seus recursos, mas da sua fidelidade. Quando Deus diz que seus pensamentos são de paz e não de mal, isso não significa ausência de problemas, e sim presença de propósito. Sua paz é ativa, não é resignação. É direção, é a certeza de que cada passo, até mesmo os mais difíceis, está sendo usado por Ele para construir algo bom. Essa paz é a mesma que sustentou José na prisão, Davi no deserto, Daniel na cova, e pode te sustentar hoje.
porque o mesmo Deus que cuidou deles está cuidando de você agora. Você não é uma exceção à sua fidelidade. Você faz parte do plano. Mesmo que você não veja o caminho completo, confie que ele vê. E é aqui que entra a esperança, porque o versículo não termina dizendo apenas que ele tem bons pensamentos. Vai além. Diz que esses pensamentos são para te dar um futuro e uma esperança. Isso significa que o que está por vir não será um acidente. Será fruto do seu amoroso projeto. E se hoje você se sente perdido, confuso ou cansado, Deus não te julga por isso. Pelo contrário, Ele te atrai com laços de amor. Ele te lembra que você não está sozinho, que não precisa resolver tudo por conta própria, que pode descansar no seu plano, e sim descansar. Porque confiar não é apenas acreditar intelectualmente que Deus existe, é soltar o peso de tentar controlar cada detalhe. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas caminho pela fé. Eu não tenho respostas, mas tenho a tua palavra. E essa palavra é segura, mais firme que suas emoções, mais estável que as circunstâncias. Hoje, Deus não te pede para fingir que está tudo bem. Ele te pede para deixá-lo ser Deus no meio daquilo que você está vivendo. Que você acredite mais na voz dele do que nos seus medos. Que você se agarre não ao como, mas ao quem. Então pare de se preocupar tanto. Pare de tentar ter tudo sob controle. Você não está à deriva. Você não foi esquecido. Há um plano perfeito que continua se cumprindo, mesmo que às vezes doa, mesmo que você não compreenda tudo. Sua história não terminou. Pelo contrário, ela está sendo escrita com detalhes que só um pai perfeito pode imaginar. E se hoje está difícil acreditar nisso, faça apenas uma coisa. Olhe novamente para a cruz. Ali está a prova eterna de que os pensamentos de Deus sobre você são de amor, sacrifício e redenção. Ele não te abandona, ele te guia. E se você deixar, verá como tudo começa a se alinhar com o futuro que ele já preparou para você. Um futuro cheio de paz, esperança e plenitude, porque esse sempre foi o seu plano, e ele nunca falha. Número 2. Eu sou o teu refúgio no tempo da angústia. Às vezes, a angústia chega sem avisar. É aquele nó no peito que aparece quando tudo sai do controle, quando as notícias são ruins, quando as forças falham, quando o medo se disfarça de pensamentos constantes que não te deixam dormir. Talvez hoje você esteja no meio de uma tempestade emocional ou espiritual. Talvez você se sinta sozinho, invisível, cansado de sustentar um fardo que ninguém mais vê. Mas neste exato instante, Deus te diz algo que pode mudar tudo. Eu sou o teu refúgio no tempo da angústia. Salmo 9. Não é uma promessa para um futuro distante, é uma verdade viva, presente, real. Ele está com você agora mesmo, e não como um observador distante, mas como um lugar seguro onde você pode correr e descansar. Davi, o autor deste salmo, sabia o que era viver sob pressão. Foi perseguido, traído, incompreendido. Houve noites em que dormiu em cavernas, escondido, com a vida em risco. Mas no meio desses momentos, ele não buscou refúgio na sua força, nas suas habilidades, nem mesmo em seus amigos. Sua verdadeira fortaleza era Deus. Não um conceito, não uma ideia religiosa, mas um refúgio real. Como uma rocha firme que não se move quando tudo ao redor está desabando. Como uma torre alta que te protege quando as ondas batem sem parar. Essa é a imagem que a Bíblia nos mostra repetidamente. Deus como rocha, como castelo, como escudo. Quando o salmista diz que Deus é refúgio para o oprimido, ele não está se referindo a pessoas perfeitas, nem àquelas que têm tudo em ordem. Ele está falando dos cansados, dos quebrados, dos feridos pela vida. Ele está falando de você, se está passando por uma prova, se sente que não aguenta mais, se está chorando em silêncio. A esses corações quebrantados, Deus abraça, esconde em sua presença e dá nova força, não para negar a dor, mas para atravessá-la com sentido,
para transformar a angústia em confiança, para te lembrar que o lugar mais seguro não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio deles. E talvez alguém se pergunte: mas como me refugiar em Deus se não o vejo? Como descansar se minha mente está agitada? O segredo está em correr para Ele, como quem corre para um lugar amado quando precisa de consolo. Às vezes, isso significa orar mesmo sem ter palavras. Só dizer: Deus, me esconde em Ti. Ou ler a Sua palavra até que uma frase abrace a sua alma. Ou simplesmente fechar os olhos e respirar, sabendo que você não está sozinho. Refugiar-se em Deus nem sempre é fazer algo grandioso, é mais se render no secreto. É abrir o coração sem máscaras e deixar que Ele te sustente. Ele não precisa de explicações, só da sua sinceridade. A angústia não é o fim, não é a sua identidade, é apenas uma etapa que você está atravessando. E você vai atravessar, porque aquele que te protege não dorme, não abandona, não se esquece. O plano dele é perfeito, mesmo quando parece invisível. E esse plano inclui a sua cura, sua restauração, sua paz. Há um momento em que Deus levanta sua cabeça e te faz ver que você não está cercado pelo inimigo, mas pela graça. Que o que te oprime não é mais forte do que o Deus que luta por você. Que cada lágrima que você já derramou foi vista por Ele. E que no tempo dele, não no seu, mas no tempo perfeito, Ele trará luz onde hoje você vê escuridão. Deus não te pede que seja forte por fora. Ele te pede que se aproxime dele do jeito que você está. Que pare de fingir que está tudo bem quando não está. Que reconheça sua necessidade e confie na sua provisão. Porque é na fraqueza que o poder dele se manifesta. É na rendição que o refúgio dele se ativa. E quando você entende isso, a angústia perde força. Porque você sabe que não está lutando sozinho. Você está coberto, protegido, amado profundamente. Então hoje, se a sua alma está inquieta, se sua mente não se cala, se seu coração está sobrecarregado, escute isso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não foi chamado para suportar o mundo. Deus é o seu refúgio. Aproxime-se, descanse, respire. Pare de se preocupar tanto, porque o que você não consegue resolver, Deus já tem contemplado. E o que hoje é confusão, logo será testemunho. Quem te diz isso é Ele, o que nunca falha. O que te cuida quando você nem percebe. O que te chama pelo nome e te oferece abrigo. Não resista mais. Entre na sua presença e deixe que a paz dele te envolva, porque nele a angústia não tem a última palavra. Quem tem é o amor. Número 3. Eu trabalho todas as coisas para o teu bem. Às vezes olhamos para a nossa vida e tudo parece um quebra-cabeça sem sentido. Momentos de perda, de traição, de confusão, situações que não pedimos e dores que não compreendemos. E nos perguntamos, como algo bom pode sair de tudo isso? Como isso pode fazer parte de um plano perfeito? Mas em meio a essas perguntas, Deus nos lembra de uma verdade que muda a forma como enxergamos cada parte da nossa história. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não algumas coisas, não apenas as agradáveis. Todas, até mesmo aquelas que hoje pesam em você, as que você não entende, as que parecem injustas. Nada se perde quando Deus é quem escreve a sua história. Quando Paulo escreveu essa afirmação, ele não o fez a partir de uma vida fácil. Ele falou a partir da experiência de prisões, açoites, naufrágios e perseguições. Ele sabia o que era passar pelo fogo, mas também sabia o que era ver Deus transformar esse fogo em glória. E é isso que Ele quer que você lembre hoje. Se você está com Deus, nada está fora do alcance dele. Mesmo a dor mais profunda pode ser o terreno onde Ele planta um propósito maior. Porque o nosso Deus não apenas permite as provações, Ele as redime. Ele as toma com suas mãos de amor e as transforma em parte do seu crescimento, do seu testemunho, do seu chamado. Veja a história de José.
vendido pelos próprios irmãos, acusado falsamente, preso injustamente. À primeira vista, sua vida parecia uma sequência de desgraças, mas havia algo que o olhar humano não via. Deus estava com ele. Mesmo no poço, mesmo na prisão, mesmo no silêncio. E chegou o dia em que tudo fez sentido. José foi colocado como governador do Egito e daquela posição salvou a vida de milhares, inclusive da sua própria família. E quando reencontrou seus irmãos, ele não falou com rancor. Ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Gênesis 50:20. Essa é a essência de Romanos. Não se trata de negar o mal, mas de reconhecer que Deus pode usá-lo como parte de um bem maior que você ainda não vê. Às vezes, o problema é que nós definimos o bem como conforto, sucesso rápido ou ausência de dor. Mas Deus tem uma definição mais profunda. O bem dele não é só momentâneo, é eterno. Ele não está tão interessado que tudo seja fácil para você, mas que tudo te molde. Que cada situação te aproxime mais do coração dele, do propósito dele, da imagem dele. Por isso, o que hoje parece uma perda, amanhã será uma lição. O que agora parece um atraso, depois você verá que era preparação. Nada está fora do controle dele. E quando você confia nisso, algo muda dentro de você. Você para de lutar contra o que não entende e começa a descansar em quem entende tudo. Não se trata de se tornar forte por si mesmo. Trata-se de aprender a enxergar cada situação com os olhos da fé. De dizer: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo a saída, mas sei que Deus não me deixou. Eu não gosto do que estou vivendo, mas creio que Ele vai usar isso para algo bom. Essa fé não nega a dor, mas atravessa ela com esperança. Não apaga as lágrimas, mas as transforma em testemunho. Porque se você ama a Deus e está caminhando com Ele, pode ter certeza, nada na sua vida é em vão. Cada passo, cada ferida, cada silêncio está sendo tecido por uma mão que não comete erros. Por isso, pare de se preocupar tanto. Pare de exigir explicações para cada momento difícil. Haverá coisas que você só entenderá depois, e haverá outras que você nunca entenderá, mas saberá que Deus usou mesmo assim. O importante não é ter todas as respostas, mas ter uma confiança firme naquele que as tem. Ele vê o quadro completo. Você vê apenas uma cena, mas pode confiar que o autor da sua vida não improvisa. Ele tem um plano perfeito, e esse plano não é para te destruir, mas para te construir. Então hoje, se você está no meio de algo que não compreende, repita essa verdade: Deus está trabalhando tudo para o meu bem. Não porque um pregador disse, mas porque a palavra dele diz. Porque suas promessas confirmam e porque sua fidelidade sustenta. Você não está sozinho. Você não está fora do propósito. Você está sendo moldado, sustentado e guiado pelo Deus que transforma o quebrado em beleza e o confuso em destino. Confie. Nem tudo faz sentido agora, mas tudo fará parte de algo glorioso mais adiante. Deus já viu. E se Ele já viu, você pode caminhar em paz. Número 4. Eu cuido de você como cuido das aves do céu. Você já parou para observar como as aves voam? Elas não se preocupam em semear, nem colher, nem armazenar em celeiros. E mesmo assim, dia após dia, encontram alimento. Não porque sejam autossuficientes, mas porque seu Criador as sustenta. Jesus nos convida a olhar isso com atenção, a contemplar o cuidado com que o Pai sustenta até os menores do céu. E depois nos pergunta com ternura: não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Essa não é apenas uma observação poética, é uma declaração que confronta nossas ansiedades mais profundas. Se Deus cuida das aves do céu com tanta dedicação, como não cuidaria de você, que é seu filho amado? O problema não é que Deus não esteja cuidando. O problema é que, muitas vezes, nos esquecemos disso. Permitimos que as preocupações tomem o lugar da confiança.
Pensamos que tudo depende de nós: o trabalho, os resultados, as soluções. E esse peso esgota a alma. Mas neste versículo, Jesus nos lembra que não fomos criados para viver com medo do amanhã. Fomos criados para confiar, para viver cada dia sabendo que temos um Pai que vê o que precisamos antes mesmo de pedirmos, que conhece nossas lágrimas, nossas dúvidas, nossas lutas e não é indiferente a nenhuma delas. O cuidado de Deus não é genérico, é detalhado, é pessoal. Ele não cuida apenas da humanidade como um todo, cuida de cada pessoa como se fosse única. Assim como nenhum passarinho cai sem que ele saiba, nenhuma situação sua passa despercebida aos olhos dele. Você não está ignorado, você não está desassistido, você está sendo sustentado por um amor que vai além da sua compreensão. E se alguma vez você já se sentiu esquecido por Deus, hoje Ele te diz: olhe para a criação. Cada folha que se move, cada flor que desabrocha, cada pássaro que canta está te lembrando. Se cuido deles, também cuido de você. Jesus não escolheu qualquer exemplo. Ele escolheu as aves porque elas vivem o presente. Não fazem reservas, não controlam o futuro. Simplesmente voam confiando que encontrarão o que precisam. E você e eu, que valemos muito mais que as aves, podemos aprender algo muito profundo com elas. Podemos soltar o controle, podemos viver com uma fé que caminha sabendo que Deus vai à frente, que mesmo sem termos todas as respostas hoje, temos uma promessa que nos sustenta. Ele proverá, Ele cuidará, Ele se encarregará. Mas não se trata apenas de provisão material, é cuidado emocional, espiritual. Deus não alimenta só o teu corpo, Ele também nutre tua alma. Ele sabe quando você precisa de consolo, quando você já não aguenta mais, quando seu coração está cansado de fingir força. E nesses momentos, Ele não te julga, Ele se aproxima. Ele te lembra que você não precisa sustentar o mundo com suas mãos, porque já está sendo sustentado pelas dele. Que você não precisa provar nada para ser amado, porque já é, sem condições. A criação nos fala o tempo todo, sussurra mensagens do céu. A beleza de uma flor, o movimento do vento, o canto de um pássaro, tudo está desenhado para te lembrar que há um Criador por trás, cuidando daquilo que Ele fez. E você não é uma exceção. Você é a joia da sua criação, o único ser feito à sua imagem e semelhança. Se Deus dedica tempo para cuidar dos detalhes da natureza, quanto mais Ele dedicará tempo para cuidar dos detalhes da sua vida, até mesmo daqueles que ninguém mais vê, até mesmo daqueles pensamentos que você não compartilha com ninguém. Ele conhece todos, e mesmo assim, Ele te ama, e continua trabalhando a seu favor. Então pare de se preocupar tanto, pare de viver como se tudo dependesse de você. Há um Deus que já está no amanhã que tanto te assusta, que já preparou portas onde você só vê muros, que está cuidando de você de maneiras que você nem imagina. Confie, não porque tudo esteja claro, mas porque aquele que cuida de você não falha. Hoje você pode descansar, respirar, soltar, porque aquele que alimenta as aves também está alimentando você. E o plano dele para a sua vida não é de escassez, mas de plenitude. Não é de abandono, mas de cuidado profundo. Não é de confusão, mas de direção. A sua parte é confiar. Voar como as aves, sabendo que a cada dia o céu te sustentará. Número 5. Eu preparei um caminho no deserto para você. Quantas vezes você já se viu em um ponto onde tudo parece fechado? Onde não há portas, nem saídas, nem sinais, apenas um deserto seco diante de você, uma sensação de estagnação, de não saber por onde seguir. Talvez você já tenha orado, esperado, lutado e mesmo assim nada se move. Mas hoje, em meio a essa sensação de impossibilidade, Deus te diz: eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Isso não é um desejo, é uma declaração.
Deus não precisa de caminhos para agir. Ele os cria onde não existem. E se hoje tudo parece bloqueado, isso não é o fim. É apenas o momento em que ele começa a mostrar seu poder criativo na sua história. Deus tem uma forma de agir que quebra toda a lógica humana. Quando o povo de Israel chegou ao Mar Vermelho, tinha o mar à frente e o exército egípcio atrás. Era uma armadilha perfeita do ponto de vista natural. Mas exatamente ali, onde ninguém via saída, Deus abriu um caminho impossível. As águas se separaram, o chão secou e o povo caminhou pelo meio do mar como se fosse terra firme. Por que ele fez assim? Porque às vezes ele espera que todos os planos humanos se esgotem para que sua glória fique evidente, para que você saiba que não foi sua estratégia, nem seus recursos, nem sua força, foi ele. E se ele fez antes, pode fazer de novo. Talvez hoje você esteja em um deserto emocional, está seco por dentro, esgotado, confuso, ou talvez esteja em um deserto financeiro, familiar, profissional. Você olha ao redor e tudo te diz, isso não tem solução. Mas é aí que Deus entra. Porque os desertos na Bíblia não são lugares de morte, são cenários de milagres. São a tela onde Deus pinta suas obras-primas. Quando não há nada, é quando mais se nota o que ele pode fazer. Não subestime os silêncios de Deus. Às vezes, enquanto você sente que nada está acontecendo, ele já está traçando o caminho que vai te surpreender. Porque seu plano não depende do que é visível, depende da sua palavra. E quando ele diz, estou fazendo algo novo, é porque já começou. Você sabia que o deserto também foi o lugar onde Jesus foi fortalecido? Antes de começar seu ministério, ele foi levado ao deserto. Não para um lugar confortável, mas para um lugar de prova. Mas ali, naquele terreno árido, foi onde sua identidade foi reafirmada, onde venceu a tentação, onde se preparou para o que viria. Não tenha medo se você está em uma fase difícil. Pode ser que Deus esteja te preparando para o novo, para algo que seus olhos ainda não veem, mas que sua fé já pode abraçar. Ele não desperdiça processos. Cada seca, cada obstáculo, cada silêncio tem um propósito. Ele está formando algo dentro de você, enquanto prepara o que tem fora de você. E esse caminho no deserto nem sempre aparece de imediato. Às vezes é um contato inesperado, uma nova ideia, uma oportunidade que parecia impossível, uma palavra que toca seu coração bem quando você estava prestes a desistir. Assim Deus age. No ordinário surge o sobrenatural, no seco brota a água, no perdido nasce direção. Não veja o deserto como castigo, veja-o como um terreno fértil para o extraordinário. Deus não apenas te tira das situações difíceis, Ele também te transforma nelas. Ele te molda, te lapida, te renova. E quando você sair de lá, não será o mesmo. Será mais forte, mais sábio, mais sensível à sua voz. Hoje você pode caminhar com a segurança de que não está sozinho. Mesmo que você não veja o caminho, Deus já o traçou. Mesmo que você não veja a água, Ele já está fazendo brotar. Sua responsabilidade não é fabricar o milagre, é confiar naquele que pode realizá-lo. É dar um passo, mesmo quando tudo parece igual. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu avanço. Eu não sinto, mas eu confio. Porque é nesse tipo de fé que os caminhos novos se manifestam, onde o deserto se transforma em estrada, onde a alma seca começa a florescer. Então pare de se preocupar tanto. Não fixe seus olhos na escassez. Fixe-os no Deus que faz brotar rios onde não há nada. Ele não se limita ao que você vê. Ele não precisa de condições ideais para agir. Só precisa da sua disposição, da sua rendição, da sua confiança. Se ele diz que fará um caminho, é porque já está fazendo. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, mesmo que sua mente ainda não compreenda. Confie. O plano dele é perfeito e nesse plano não há desvios, apenas destinos. E você está em um deles. Não é o fim, é o começo de algo novo. E Deus já está abrindo passagem. Número 6.
Eu te sustento com a minha destra fiel de justiça, quando a vida se torna pesada, quando você sente que suas forças já não são suficientes e seu coração está desgastado por tantas batalhas. Há uma voz que não grita, mas sustenta, uma voz que sussurra com firmeza: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Não é um simples consolo emocional. É uma promessa eterna do Deus que nunca perdeu uma batalha. Do Deus que não se limita a te observar de longe, mas se aproxima para te levantar quando você já não consegue seguir. Há momentos em que nossas próprias forças não bastam. Tentamos ser fortes, tentamos permanecer firmes, mas existem fardos que nos dobram, pensamentos que nos sobrecarregam, medos que se infiltram sem pedir permissão. E é justamente aí, em meio à nossa fraqueza, que a presença de Deus se torna mais clara. Porque não é quando tudo está bem que mais precisamos da sua destra poderosa. É quando sentimos que não conseguimos continuar. A destra de Deus não é simbólica. É a manifestação real do seu poder, agindo a favor dos que o amam. É a força invisível que te sustenta quando seu interior treme. É a garantia de que você não está caminhando sozinho. Na Bíblia, a destra representa poder, honra e vitória. Não é qualquer mão, é a mão de autoridade, a que vence, a que protege, a que estabelece justiça. Quando Deus promete te sustentar com sua destra, Ele está te dizendo que seu poder será teu apoio constante. Não para te livrar do caminho, mas para te assegurar que você não cairá nele. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que sustentou Davi diante de Golias, é o que hoje Ele oferece a você para que não desanime. Essa força sobrenatural não está reservada aos perfeitos, mas àqueles que clamam com sinceridade. Aos que têm coragem de dizer: Senhor, eu já não consigo sozinho. Deus não ignora suas lutas. Ele vê cada lágrima derramada em silêncio, conhece cada pensamento que você não ousa compartilhar, e em vez de se afastar, Ele se aproxima. Não para te julgar, mas para te fortalecer. Para te lembrar que nem tudo depende de você, que você pode descansar na fidelidade dele, que enquanto você tenta sustentar tudo, ele quer sustentar você. Porque quando Deus te sustenta, não se trata apenas de sobreviver. Trata-se de avançar com firmeza, resistir com propósito, caminhar mesmo sem forças, porque você sabe que quem te carrega é maior do que qualquer circunstância que enfrente. Os grandes homens e mulheres de fé na Bíblia não foram heróis por sua força, mas por sua dependência. Moisés duvidou, mas Deus o sustentou. Elias se quebrou emocionalmente, mas Deus o restaurou. Pedro caiu, mas foi levantado pela mesma mão que o chamou a caminhar sobre as águas. Todos foram sustentados pela destra do Altíssimo. O que os fez diferentes? Não foi a perfeição, mas a disposição de se deixar levantar. E essa mesma mão está estendida para você hoje. Você não precisa ter tudo resolvido para receber sua ajuda. Só precisa abrir o coração e dizer: Senhor, aqui estou. Faz tu o que eu não posso fazer. Muitas vezes o inimigo tentará te convencer de que você está sozinho, de que Deus se esqueceu de você, de que sua situação é complicada demais. Mas essa é uma mentira que se desfaz diante de Isaías. Porque Deus não está apenas contigo, Ele também te fortalece. Não apenas te acompanha, Ele também te ajuda. Não apenas te observa, Ele também te sustenta. E quando Ele faz isso, nenhuma circunstância tem a última palavra. Quando Deus te segura com sua destra, você está em território de vitória. Mesmo que ainda não veja a saída, mesmo que a pressão continue, mesmo que as lágrimas não parem, sua promessa permanece de pé. Eu sempre te ajudarei. Então hoje, pare de se preocupar tanto, não porque não haja motivos humanos para se inquietar, mas porque você tem um motivo eterno para confiar.
O Deus que te criou te conhece, o Deus que te chamou não te abandona, e o Deus que te prometeu te sustentar não mente. Sua destra não se cansa, seu poder não se esgota, seu amor não esfria. Descanse, solte o controle e permita que sua mão poderosa te levante, te renove, te impulsione. Porque se você está sendo sustentado por Ele, nenhum obstáculo poderá impedir aquilo que Ele já determinou para a sua vida. O plano dele é perfeito e sua mão firme te levará a cumpri-lo. Com paz, com propósito e com a certeza de que você nunca estará sozinho. Número 7. Eu sou a tua luz em meio às trevas. Há momentos na vida em que tudo parece nublado. Você caminha, mas não vê para onde. Você para, mas o medo não vai embora. Sente que está avançando dentro de uma névoa espessa, sem clareza, sem direção, sem paz. É nesses momentos que mais precisamos de uma luz. Uma que não apenas ilumine o caminho, mas que também nos devolva a esperança. E é aí que Jesus se apresenta e declara com autoridade e ternura: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Não é uma metáfora poética, é uma verdade espiritual, poderosa, libertadora. Jesus não ilumina apenas o que está ao seu redor, ele ilumina o seu interior. As trevas nem sempre são literais. Às vezes têm forma de confusão, de ansiedade, de tristeza sem explicação, de decisões que você não sabe como tomar. São esses períodos em que parece que a alma perde o rumo. Mas Cristo não veio apenas para te dar direção. Ele veio para te dar vida. Porque quando a luz dele entra, não apenas o caminho se esclarece, o coração também é curado. Ele não é como uma lanterna temporária que se apaga quando as coisas se complicam. Ele é uma luz constante, firme, que brilha mesmo quando tudo ao redor se apaga. Quando sua visão se torna turva, a luz dele permanece. Quando você não sabe o que fazer, ele te guia passo a passo. Na cultura bíblica, a luz representa a revelação, presença de Deus, verdade. Desde o início, em Gênesis, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, porque sem ela nada mais faria sentido, e o mesmo acontece com a nossa vida. Podemos ter muitas coisas, mas se não tivermos a luz de Cristo, tudo vira sombra. Podemos ter conquistas, títulos, relacionamentos, mas sem Ele falta a essência. Por isso Jesus não disse, eu trago a luz, mas eu sou a luz. Ou seja, você não precisa mais procurar fora. A luz que sua alma precisa está nele. E quando você decide segui-lo, essa luz começa a preencher cada canto escuro da sua história, até mesmo aqueles que você escondeu por anos. Lembremos o que aconteceu na Transfiguração. Jesus sobe ao monte com 3 de seus discípulos, e de repente seu rosto resplandece como o sol, e suas vestes se tornam brancas como a luz. Foi um vislumbre da sua verdadeira glória. Foi como se por um instante o véu fosse retirado e os discípulos vissem quem ele realmente era. Essa mesma glória está hoje disponível para você. Não como espetáculo, mas como experiência pessoal. Ele quer iluminar seu entendimento. Quer que você o veja não apenas como Salvador, mas como guia diário, como aquele que caminha contigo quando o vale escurece, como quem não apenas promete estar ao seu lado, mas também revelar o propósito de cada passo. Jesus não dissipa apenas a escuridão externa, ele também confronta a escuridão interna. Às vezes, as trevas não estão fora, mas dentro de nós. Culpas do passado, pensamentos destrutivos, medos que escondemos por tanto tempo que já parecem parte da nossa identidade. Mas quando sua luz entra, não é para humilhar, é para curar. O que sua luz revela, sua graça transforma. Ele não ilumina sua vida para te julgar, mas para te mostrar o caminho para algo melhor.
Por isso, segui-lo não é um peso, é uma libertação, é caminhar sem tropeçar, é saber que cada dia tem direção, que há um farol aceso para você em cada decisão que precisa tomar. E o mais lindo de tudo é que essa luz é permanente. Ela não depende do seu estado emocional, nem dos seus méritos espirituais. Ela depende da fidelidade dele. Mesmo quando você se afasta, ele continua brilhando. Mesmo quando você não sente, ele ainda está ali. Não é uma luz que varia com as suas falhas, mas que permanece por causa do amor eterno de Jesus. E quando você decide confiar nele, quando se rende completamente à sua direção, algo dentro de você muda. A preocupação perde força, a ansiedade se dissolve. A incerteza já não pesa tanto, porque você sabe que mesmo sem enxergar todo o caminho, está caminhando com aquele que já vê o fim desde o começo. Então hoje, pare de se preocupar tanto. Você não está perdido, você não está em trevas. Há uma luz acesa só para você, e essa luz tem nome: Jesus. Ele quer iluminar o seu caminho, renovar sua mente, curar seu coração. Basta segui-lo, entregar-lhe sua confiança, soltar suas dúvidas, abrir espaço para ele. Porque se você fizer isso, não andará mais em trevas, caminhará com a luz da vida e descobrirá que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz dele é suficiente. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você já não caminha sozinho. Caminha com ele e verá como o plano perfeito de Deus se revela com clareza, passo a passo, luz após luz. Número 8. Eu transformo o teu lamento em dança de alegria. Às vezes existem dias que parecem não ter fim. Momentos em que a alma se enche de tristeza sem aviso e tudo dentro de você se torna silêncio. O coração se parte em pedaços que você não sabe como juntar de novo e as lágrimas viram rotina, não expressão. Mas mesmo em meio a essa escuridão, Deus continua agindo. Mesmo que você não sinta, mesmo que não veja, mesmo que ache que tudo está perdido. Porque Ele não é indiferente à sua dor. Ele a vê, a sustenta e a transforma. E no Salmo 30, verso 11, há uma promessa que não apenas consola, mas renova a esperança. Converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Só Deus pode fazer algo assim. Só Ele transforma a dor mais profunda em alegria verdadeira. Deus não ignora o lamento. Ele não o minimiza, nem apressa. Ele o permite como parte de um processo, como uma etapa na transformação da alma. Porque há estações que doem, mas também ensinam. Às vezes choramos não apenas pelo que perdemos, mas pelo que Deus está limpando dentro de nós. O lamento é real, mas também é passageiro. Você não foi criado para viver em lágrimas eternamente. Você foi chamado para ver essa tristeza sendo usada por Deus para algo maior. Ele não despreza as suas lágrimas. Ele as recolhe, as honra e, no tempo certo, as transforma em testemunho. Aquilo que hoje pesa, amanhã será parte da história que você contará com alegria e não com vergonha. O salmista Davi sabia o que era chorar até ficar sem palavras. Sabia o que era se esconder em cavernas, ser traído, sentir-se sozinho. Mas também sabia que Deus é fiel para reverter a dor, que onde houve quebrantamento pode nascer adoração, que onde houve noite nasce um amanhecer com propósito. Davi entendeu que nem tudo na vida é linear, que a alma tem ciclos e que Deus é o Deus de cada estação. Assim como há inverno, há primavera. Assim como há luto, há dança. E não uma dança superficial, mas uma alegria que brota de dentro, como fruto da presença de Deus restaurando o que o mundo quebrou. O mesmo padrão vemos na vida de Jó, um homem justo que perdeu tudo: família, saúde, bens, amigos. Sua dor foi tão grande que amaldiçoou o dia em que nasceu. Mas mesmo em meio ao pó, sua alma não se desligou de Deus. E mesmo havendo silêncio, mesmo havendo noites longas, no final, Deus o restaurou.
não apenas devolveu o que ele perdeu, mas lhe deu o dobro. Porque quando Deus restaura, Ele não devolve o mesmo. Ele dá mais, Ele dá melhor, Ele faz novo. E isso não se limita a coisas materiais. Isso também se aplica ao coração, à alegria, à vida interior. Aquilo que parecia morto volta a viver. Aquilo que doía sem parar começa a sarar. Deus é especialista em transformar, em converter os vestígios da tristeza em motivos de celebração. E não porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque a sua presença transforma a percepção. Aquilo que antes te paralisava, agora te impulsiona. Aquilo que antes te quebrava, agora te fortalece. Porque quando Deus entra no lamento, Ele o redime. Ele não apaga a história, mas lhe dá um novo significado. Por isso, quando a palavra diz que Ele transforma o pranto em dança, não se trata de uma emoção superficial, mas de uma obra profunda do Espírito, uma transformação das profundezas, uma alegria que não depende do exterior, mas daquilo que Deus fez no secreto. Às vezes, é difícil acreditar nisso porque estamos no meio do processo, porque a ferida ainda está aberta, mas mesmo que agora você não veja, o tempo de alegria virá. O Salmo 30 também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a esperança que sustenta, que depois da noite vem o amanhecer, que depois da perda vem a promessa, que depois da escuridão Deus fará a sua luz brilhar. Nem tudo termina em tristeza. Com Deus, o final é sempre redentor. Sempre há restauração, sempre há um novo começo. Então hoje, se você está em meio à dor, se sua alma está cansada de chorar, ouça esta verdade. Você não está sozinho, e isso não é o fim. Deus está tomando o seu lamento e está trabalhando em segredo para transformá-lo em alegria. Ele não se esqueceu de você, Ele não ignorou o seu processo. Pelo contrário, Ele está usando tudo como parte do seu plano perfeito. Talvez agora você não entenda, mas mais adiante você vai celebrar, porque o Deus que permite o choro também é o que vai te ensinar a dançar outra vez, com força, com liberdade, com alegria verdadeira. Não por causa do que você perdeu, mas por causa do que você descobriu no caminho, que a presença dele vale mais do que qualquer coisa e que no tempo certo ele transforma toda tristeza em celebração. Apenas confie. Ele sabe exatamente o que está fazendo com você. Número 9. Eu te dou descanso para a tua alma sobrecarregada. Você já se sentiu esgotado por dentro, como se carregasse uma mochila invisível que pesa mais a cada dia? Há dias em que o cansaço não é físico, mas da alma. Não se trata apenas do que você faz, mas de tudo o que carrega em silêncio. Preocupações, decisões que você não sabe como tomar, feridas que ainda não cicatrizaram, responsabilidades que superam suas forças. E em meio a esse esgotamento profundo, Jesus estende um convite que não é religião, é alívio. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não te pede explicações, não te exige condições. Apenas te chama, te oferece descanso, não como o mundo dá, mas como só Ele pode dar, de dentro para fora, desde o eterno, desde o que a alma realmente precisa. Jesus conhece o coração humano. Ele sabe que não adianta dormir 8 horas quando quem está cansado é o espírito. Ele sabe que há um tipo de fadiga que vem de tentar controlar tudo, de viver sempre atento ao que falta, de carregar fardos que não são seus. Por isso, seu convite é claro e direto: venha a mim. Ele não diz para você resolver os seus problemas antes, diz para você vir do jeito que está, com o peso que carrega, com a tristeza que esconde, com as perguntas sem resposta. Porque ele não se escandaliza com o seu cansaço. Ele compreende e quer ser o lugar onde você possa soltar tudo. O descanso que Jesus promete não é evasão, é restauração. Não é uma pausa superficial, é um repouso que reinicia a alma.
É como voltar a respirar depois de muito tempo prendendo o ar. É como encontrar um abrigo no meio do caos. E o mais bonito é que você não precisa merecer esse descanso, só precisa aceitá-lo. O mundo te diz que você precisa ser forte, que tem que dar conta de tudo, que não pode falhar. Jesus te diz: venha, apoie-se em mim, descanse em mim. Eu carrego o que você não pode carregar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não porque não haja desafios, mas porque com ele nada pesa do mesmo jeito. O jugo, nos tempos bíblicos, era um instrumento de trabalho usado para unir dois animais. Quando Jesus diz que o jugo dele é suave, ele não está falando de te tirar do trabalho da vida. Está falando de caminhar junto com ele, de estar ligado a ele. Ou seja, você não vai sozinho. Você não enfrenta os dias com as suas próprias forças. Você caminha ligado àquele que tem o poder para te sustentar. Quando você está debaixo do jugo de Cristo, não se trata mais de quanto você pode, mas de quanto você confia nele. E ali, nessa rendição, começa o verdadeiro descanso. Porque a alma descansa quando para de lutar com as próprias mãos e começa a andar no ritmo da graça. Esse descanso é um princípio eterno. Desde a criação, Deus estabeleceu o sábado como um dia de repouso. Não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar que descansar não é fraqueza, é um projeto divino. Descansar é uma forma de adoração, é dizer a Deus: confio tanto em ti que posso parar. Posso deixar de correr e simplesmente estar contigo. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo que glorifica o cansaço, que valoriza estar ocupado. Mas Deus não te criou para viver esgotado. Ele te criou para viver conectado. E essa conexão começa no descanso. Talvez hoje você esteja tentando manter muitas coisas de pé. Uma família, um trabalho, uma situação difícil que exige mais do que você pode dar. Mas ouça isto, você não precisa fazer isso sozinho. Há uma paz disponível para você. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Cristo no meio delas. O descanso dele não é a ausência de luta, é a certeza de que você não está sozinho na batalha, que enquanto você caminha, ele te sustenta. Que enquanto você dorme, ele vela por você. Que enquanto você duvida, ele permanece fiel. Então hoje pare de se preocupar tanto, não porque seus problemas não sejam reais, mas porque existe uma solução maior. Vira a Jesus. Entregue a ele o que te pesa. Não retenha mais. Não tente carregar o que só ele pode levar. Venha aos pés dele, fale com ele, chore se for preciso, descanse na sua presença, porque nesse lugar de intimidade a alma se renova, o coração se alivia e a vida começa a fluir em um novo ritmo, o ritmo de quem aprendeu a confiar no plano perfeito de Deus, um plano que inclui descanso, paz e força renovada para cada novo dia. Número 10. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Existe uma verdade que tem o poder de mudar completamente a sua perspectiva sobre a vida, sobre suas lutas e sobre você mesmo. Você não foi um acidente. Você não é um erro do destino. Você não chegou a este mundo por acaso. Efésios 1, verso 4 diz: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa que antes mesmo de existir o universo, antes do primeiro amanhecer, antes de os oceanos serem formados, Deus já havia pensado em você, já havia te visto, já havia te amado e já havia te escolhido com um propósito eterno. Esse versículo não é apenas uma doutrina teológica, é uma declaração de identidade. Você não é o que os outros disseram sobre você. Você não é os seus erros, nem os seus medos, nem as suas quedas. Você é alguém que foi escolhido desde a eternidade por um Deus que não improvisa. Isso muda tudo, porque quando você sabe que foi escolhido antes de tudo começar, pode confiar que também está sendo guiado para um fim glorioso. Você não está caminhando no escuro.
Você está trilhando um plano perfeito que foi desenhado pelo próprio Criador. E mesmo que hoje você não entenda tudo, pode descansar sabendo que está exatamente onde precisa estar para aquilo que Ele preparou para você. Deus não apenas te escolheu, Ele te escolheu em Cristo. E isso significa que o seu valor não está nos seus méritos, mas no amor dele. Você não foi escolhido por ser o mais forte, o mais sábio ou o mais perfeito. Você foi escolhido por amor, por graça, porque assim foi o desejo do coração do Pai. E quando Ele escolhe, Ele também capacita, também transforma, também sustenta. Não importa se hoje você sente que não está à altura. O que importa é que Deus está e Ele está te moldando. Sua escolha não foi temporária, foi eterna. Não muda com seus erros, não desaparece com suas dúvidas. Permanece porque está baseada na fidelidade dele, não no seu desempenho. Essa escolha tem um propósito, que você viva em santidade e amor. Ou seja, que você seja separado. Não para viver preso a regras frias, mas para viver em plenitude, para refletir o caráter dele, para caminhar com identidade e dignidade. Deus não te escolheu apenas para te salvar do inferno. Ele te escolheu para te adotar como filho, para que você faça parte da família dele, da história dele, da glória dele. E quando você entende isso, para de viver como quem apenas sobrevive e começa a viver como quem foi enviado com uma missão. Sua vida tem um peso eterno, suas decisões não são pequenas, sua obediência tem impacto além do que os olhos podem ver. A palavra predestinação às vezes gera medo ou confusão, mas ela não é uma limitação, é uma segurança. Não significa que tudo está escrito a ponto de você não poder escolher. Significa que há um projeto soberano sustentando os seus passos. Que quando tudo foge do seu controle, ainda está debaixo do controle de Deus. Que mesmo os seus desvios, seus erros e suas decepções podem ser redirecionados pela graça dele de volta ao plano original. Não porque você mereça, mas porque ele te ama demais para te deixar fora daquilo que sonhou com você desde sempre. Ser predestinado é saber que o céu tem um mapa e você está dentro dele. Veja como Deus escolheu homens como Moisés, que não sabia falar direito, como Davi, que era o menor e o mais esquecido da sua família, como Pedro, impulsivo e cheio de falhas, como Paulo, que foi perseguidor de cristãos. Nenhum deles parecia a melhor escolha, mas todos foram escolhidos. Por quê? Porque Deus não olha como o homem olha. Ele não vê o seu currículo, ele vê o seu coração e, mais ainda, ele vê o que pode fazer em você e através de você. Ser escolhido não é ser perfeito, é ser separado para uma obra que será revelada passo a passo. E o seu papel não é ter todas as respostas, é confiar, é continuar caminhando. É viver cada dia com a certeza de que você está aqui por propósito, não por acaso. Então hoje, pare de se preocupar tanto. Pare de pensar que você não é suficiente. Pare de comparar o seu caminho com o dos outros. Deus não está te improvisando. Ele te escolheu antes da fundação do mundo e o plano dele continua de pé. Não importa o que tenha acontecido. Se hoje você está ouvindo esta palavra, é porque o céu ainda está comprometido com você. Porque mesmo em meio ao barulho, Deus continua dizendo o seu nome. E Ele te lembra que você não está aqui por engano. Você está aqui porque foi escolhido, amado e chamado. E se Ele começou a boa obra em você, pode ter certeza, Ele também vai completá-la. Porque o plano dele não é apenas perfeito, ele é eterno. E você faz parte dele. Número 11. Eu suprirei toda necessidade conforme as minhas riquezas. Quantas vezes você já se perguntou como vai conseguir seguir em frente? Como vai pagar o que deve? Como vai sustentar sua casa? Como vai enfrentar aquela despesa inesperada que roubou sua paz?
Vivemos em um mundo onde a incerteza econômica pesa forte e é fácil cair na preocupação, na angústia de pensar que tudo depende apenas de você. Mas hoje, Deus te lembra de algo que está acima de qualquer circunstância. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Não diz que suprirá apenas algumas coisas. Não diz que fará isso se tudo estiver indo bem. Diz que suprirá tudo o que te falta. E não segundo os recursos deste mundo, mas segundo suas riquezas em glória. E essas riquezas não têm limite. A provisão de Deus não depende da economia do país, nem do seu salário, nem das oportunidades humanas. Sua provisão vem de um reino que não se esgota, que não vacila, que não entra em crise. A provisão de Deus é abundante, generosa, precisa e no tempo certo. Nem sempre chega do jeito que você espera, mas sempre chega da forma que você precisa. Às vezes, a resposta não é mais dinheiro, mas mais sabedoria, ou uma porta aberta onde você menos imaginava, ou uma ideia simples que se transforma em provisão inesperada, porque Deus não está limitado pelos seus cenários. Ele tem recursos que você não conhece e caminhos que você não vê, e se Ele prometeu suprir, então você pode descansar. É importante entender que Deus não está comprometido com os nossos desejos egoístas, mas com as nossas reais necessidades. E Ele, que vê o coração, sabe o que de fato é essencial para o seu propósito. Às vezes, pedimos coisas que, se recebêssemos agora, nos desviariam. Pedimos abundância quando Deus quer nos ensinar dependência, ou pedimos atalhos quando Ele quer formar caráter. Mas mesmo assim, Ele não se cala. Ele provê. Porque Ele não dá apenas o que pedimos, Ele dá o que verdadeiramente nos sustenta. O amor dele não se manifesta só naquilo que recebemos, mas também em como ele nos transforma através do que nos entrega. Por toda a Bíblia, vemos testemunhos da fidelidade de Deus como provedor. O povo de Israel no deserto recebeu maná todas as manhãs, suficiente para cada dia, sem falta. Não era um banquete de luxo, mas era exatamente o que precisavam. E a cada novo dia, uma nova chance de confiar. De lembrar que não viviam da terra, mas do céu. Ou pense na viúva de Sarepta, que só tinha um pouco de farinha e azeite, estava prestes a desistir. Mas Deus enviou Elias, e com aquela pequena porção, sustentou sua casa durante toda a seca. Porque quando Deus entra na equação, o pouco se multiplica, o escasso se torna suficiente e o impossível vira testemunho. E o maior exemplo de provisão está em Jesus. Ele é a maior riqueza que já recebemos. Ele não veio apenas para nos salvar do pecado, mas para mostrar que Deus se importa com cada área da nossa vida. Jesus alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes. Ele não apenas ensinou, ele também supriu. Porque sua compaixão não é teórica, é prática. Ele vê a tua necessidade e não a ignora. E se naquele tempo ele multiplicou, por que não faria isso hoje contigo? Por que pensar que agora ele não pode abrir caminho onde não há nenhum? Deus é a tua fonte, não o seu emprego, não as pessoas, não suas economias. Essas coisas são canais, mas a fonte é Ele. E quando você entende isso, seu coração se liberta, porque você deixa de depender do que se move lá fora e passa a descansar no que permanece dentro. A certeza de que o Deus que prometeu suprir é fiel para cumprir. E se Ele diz que fará isso segundo suas riquezas, isso significa que não será pela metade. Será com excelência, no tempo certo, com propósito. Não se trata de pedir por pedir, mas de confiar enquanto você caminha, de não permitir que o medo do amanhã roube a paz de hoje. Então hoje, pare de se preocupar tanto. Você não está sozinho nessa. Você não foi abandonado. Deus conhece sua conta, suas dívidas, suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. E a provisão dele já está a caminho. Talvez não do jeito que você espera, mas do jeito que você precisa.
Não viva apenas olhando para o que falta. Olhe para aquele que prometeu suprir. Porque quando você fixa seus olhos no provedor e não apenas na provisão, o coração encontra paz. Hoje, ele te lembra: confie. Eu tenho recursos que você não vê, e no meu plano perfeito, nada te faltará. Número 12. Eu te coroo com favores e misericórdias. Você já se sentiu indigno? Como se a vida tivesse te golpeado tanto que já não restasse honra no seu nome, nem esperança no seu caminho. Talvez tenham feito você se sentir inútil, como se não tivesse lugar, como se tudo aquilo que um dia você sonhou tivesse sido enterrado sob o peso dos seus erros ou das palavras feridas de outros. Mas ouça isso: Deus não apenas te resgata, Deus te coroa. No Salmo 103, verso 4, está escrito que Ele redime a tua vida da cova e te coroa de bondade e misericórdia. Não diz que Ele te observa de longe, não diz que apenas te dá uma segunda chance, diz que Ele te levanta do fundo e coloca uma coroa sobre você. E essa imagem muda tudo. Quando falamos de coroa, não estamos falando apenas de um adorno. Na cultura bíblica, a coroa era símbolo de dignidade, de realeza, de vitória, de honra. Era uma marca visível de que alguém havia sido separado para um propósito elevado. E é exatamente isso que Deus quer te lembrar hoje. Você não foi criado para se arrastar pela vida. Você foi formado com um design divino, com uma identidade celestial. E ainda que o mundo tenha tentado roubar esse valor de você, Deus vem para restaurá-lo. Porque o favor dele não apenas te resgata, ele te dignifica. Esse favor e essa misericórdia não são prêmios para os perfeitos. São presentes para os que reconhecem que sem Deus nada podem. A coroa que ele coloca não está baseada no seu desempenho, mas no seu amor. E é uma coroa que não enferruja, que não cai, que não se quebra. É uma coroa invisível que transforma a forma como você caminha, como fala, como pensa sobre si mesmo. Porque quando você sabe que foi coroado por Deus, você já não se define pelas quedas, mas pela graça. Você já não luta por aprovação, você caminha a partir da aceitação. E não é por acaso que o versículo começa com uma imagem tão profunda. Ele redime a tua vida da cova. Você sabe o que é uma cova? É aquele lugar escuro, profundo, onde parece que ninguém te vê, onde você sente que tudo está perdido. Todos nós já estivemos lá. A cova do fracasso, da vergonha, do abandono, da culpa. Mas Deus não te deixa ali. Ele desce até esse lugar, estende a mão e te levanta. E não apenas te tira dali, ele te reveste de honra. Porque é assim o amor dele. Não se contenta apenas em te resgatar. Ele quer te restaurar. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido pelos homens, mas não por Deus. No tempo certo, ele foi exaltado, dignificado e coroado como segundo no Egito. Ou pense em Esther, uma jovem órfã sem prestígio, mas escolhida por Deus para se tornar rainha e salvadora de seu povo. Ou ainda Davi, o pastor menos lembrado, ungido como rei. Em cada história, Deus toma alguém do anonimato, da dor, do desprezo e o coroa com propósito. Essa é a história que ele quer escrever com você. Talvez você não veja isso agora. Talvez ainda sinta as marcas da rejeição ou do erro, mas Deus ainda não terminou. A coroa dele está a caminho, e ela não é apenas uma promessa futura, é uma verdade que você já pode começar a abraçar hoje, porque o favor dele te acompanha em cada passo, porque a misericórdia dele te envolve mesmo quando você não a percebe, porque cada dia que você se levanta e segue em frente, você já está caminhando em dignidade. Não importa o que os outros digam, importa o que Deus já declarou sobre você. E o que ele diz é que você é amado, que você é digno, que você vale tanto que foi coroado com o favor dele. Então pare de se preocupar tanto com o que perdeu, com o que não é, com o que não conseguiu.
Deus não vê sua história como uma soma de fracassos. Ele vê o seu potencial eterno. Ele vê o ouro que ainda não apareceu. Ele vê a coroa que já foi preparada para você. Você não precisa mendigar reconhecimento quando o rei já te chamou de filho. Você não precisa viver de cabeça baixa quando o céu já te deu um lugar de honra. Hoje Deus te diz: confie no meu plano. Eu sei como tirar beleza das cinzas. Eu sei como restaurar o que foi pisado. Eu sei como fazer você caminhar como o filho real que você é. Meu plano não é apenas te levantar, é te coroar. Então levante a cabeça. Caminhe com fé. Lembre-se disso cada vez que a dúvida quiser falar mais alto do que a promessa. Porque o Deus que te coroa com favores e misericórdias também está preparando um caminho onde você poderá refletir a sua glória. Número 13. Eu renovo as tuas forças como as da águia. Há momentos em que a alma se cansa, em que sentimos que já não temos forças para continuar, que já demos tudo de nós e mesmo assim a vida parece nos empurrar para baixo. Talvez você tenha passado por essa fase em que até o mais simples se torna pesado, em que levantar da cama a cada manhã parece uma batalha. E é aí, exatamente aí, que Isaías 40, versículo 31, se transforma em uma promessa viva. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma garantia divina. Deus promete renovar as tuas forças. Não emprestar as que você já tem, mas te dar novas. Esperar em Deus não significa ficar imóvel, mas descansar em sua fidelidade enquanto a alma é recarregada. É uma pausa ativa, uma decisão interna de confiar mesmo quando você não vê. E é aí que o milagre invisível acontece. Deus começa a te fortalecer por dentro. Você começa a se levantar, não porque tudo mudou por fora, mas porque algo mudou dentro de você. A força de Deus não se baseia em emoções, se baseia em presença. Ele não dá energia como uma bateria que se esgota, mas como uma fonte que jorra continuamente para os que aprendem a esperar nele. E o texto não para em prometer força. Diz que você subirá com asas como as águias. Essa imagem é poderosa. A águia é a única ave que, em vez de fugir da tempestade, a enfrenta e a usa para subir ainda mais alto. Enquanto outros fogem, a águia estende suas asas e permite que os ventos fortes a impulsionem às alturas. E sabe por quê? Porque ela foi criada para isso. Da mesma forma, você foi criado. Não para se quebrar diante da adversidade, mas para encontrar uma força sobrenatural que te levanta acima dela. Deus não quer que você sobreviva se arrastando. Ele quer que você voe com visão, com direção e com dignidade. O processo de renovação espiritual se parece muito com o da águia quando envelhece. Há um momento em sua vida em que ela precisa se retirar para o alto de uma montanha, arrancar o bico e as penas envelhecidas, esperar tudo se regenerar e só depois voltar a voar. É um processo doloroso, mas necessário. Assim também há fases em nossa vida em que sentimos que tudo está caindo, que tudo está enfraquecido. E é aí que Deus nos chama para esse lugar de espera. Não para nos castigar, mas para nos renovar, para tirar de nós o que já não serve e nos preparar para uma nova estação onde voaremos mais alto do que nunca. Mas tudo isso tem uma condição: os que esperam no Senhor. Não diz os fortes, nem os mais preparados, diz os que esperam. Porque a força que Deus promete não é para os que correm primeiro, mas para os que sabem parar e confiar. É um princípio de humildade. Reconhecer que sem Ele não podemos, mas com Ele podemos correr sem nos cansar e caminhar sem nos fatigar. Não é uma força emocional, é uma graça espiritual que se manifesta mesmo quando o corpo está exausto, mas a alma continua confiando. E o que significa correr sem se cansar?
Significa avançar em meio ao caos. Significa servir, trabalhar, amar, cuidar, construir, sem desistir. Porque você sabe que não está fazendo isso sozinho, que enquanto você dá o passo, Deus fortalece o teu interior. Significa que mesmo que venha a tempestade, mesmo que a vida exija mais do que você tem, Deus te capacita além dos teus limites humanos. Ele te sustenta com sua destra poderosa. Ele te dá a capacidade de suportar o que outros não suportariam, porque o que te impulsiona não é o teu ânimo, é o Espírito dele. Hoje Deus te diz: pare de se preocupar tanto, confie no meu plano perfeito para você. Eu sou quem renova as tuas forças. Você não foi chamado para viver exausto o tempo todo. Você não foi destinado a caminhar com a alma arrastada. Você é filho de um Deus que renova, de um Deus que fortalece, de um Deus que te faz voar acima da tempestade. Então, se você está cansado, não se culpe, não pare, apenas espere nele, porque o que vem não será mais leve, mas você será mais forte. Não porque você mudou, mas porque Deus te renovou por dentro. Confie que assim como a águia que renova suas asas, Deus está preparando o teu espírito para uma nova etapa. Uma onde você não caminhará com fraqueza, mas com firmeza. Uma onde você não fugirá do vento, mas o usará para subir mais alto. Ele ainda não terminou com você, e essa espera que hoje parece longa é a oficina invisível onde tua alma está sendo fortalecida. Então respire, descanse e diga com fé: Senhor, renova minhas forças como as da águia, porque confio no teu plano perfeito para mim. Número 14. Eu te dou um coração novo e um espírito novo. Há momentos em que tentamos mudar nossa vida fazendo ajustes externos. Mudamos a rotina, testamos novas técnicas, evitamos certas pessoas, nos forçamos a sorrir, mas por dentro tudo continua igual. Porque a verdadeira transformação não começa por fora, começa no coração. E em Ezequiel 36, versículo 26, Deus nos diz algo que muda toda a perspectiva. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa não é apenas uma mensagem de esperança, é uma intervenção divina, uma cirurgia espiritual feita pelo próprio Criador que conhece cada parte de você. Um coração de pedra é frio, duro, resistente ao amor, indiferente ao chamado de Deus. É o tipo de coração que vai se formando quando a vida fere, quando as decepções se acumulam, quando confiamos e nos traem, quando damos e não recebemos, quando nos expomos e acabamos quebrados. Pouco a pouco, sem perceber, deixamos de sentir, deixamos de acreditar, deixamos de esperar e nos endurecemos. Mas Deus não veio te condenar por esse coração. Ele veio transformá-lo. Não para maquiá-lo, não para remendá-lo, mas para substituí-lo por um novo. Um que volte a bater, que volte a sentir sua presença, que seja sensível à sua voz e disposto a obedecer. O coração novo que Deus promete não é emocionalismo superficial, é uma nova capacidade espiritual. É como se ele trocasse o centro de controle da sua vida. Antes, você respondia a partir da ferida, do medo, da necessidade de se proteger. Agora, você começa a responder a partir da graça, da fé, da confiança. Esse coração novo não é algo que você consegue fabricar. Só Deus pode criá-lo em você. Só Ele pode pegar aquilo que já está seco, quebrado ou endurecido e devolver a vida. Não importa o quão distante você se sinta, Ele sabe como alcançar o mais profundo do seu ser e te reconstruir de dentro para fora. E Ele não promete apenas um coração novo. Diz também: porei um espírito novo dentro de vós. Esse espírito novo não é apenas energia ou motivação. É uma renovação completa da sua vontade, da sua percepção, das suas prioridades. É o sopro do Espírito de Deus te dando direção, força e clareza. É o que te permite fazer o que antes parecia impossível.
perdoar, confiar, perseverar, obedecer, amar. Porque agora você não vive pela sua força, vive pela graça que atua dentro de você. E essa graça é capaz de te levar a viver conforme o plano de Deus, não por uma pressão externa, mas por uma transformação genuína que nasce no seu interior. Deus não quer apenas te reformar, Ele quer te regenerar. Há uma grande diferença entre mudar comportamentos e mudar a raiz. O primeiro é temporário, o segundo é eterno. Você pode se comportar bem por um tempo, mas se o coração não foi transformado, mais cedo ou mais tarde, voltará aos mesmos erros. Mas quando o coração é novo, também é nova sua forma de pensar, de sentir, de decidir. A mudança não é forçada, é natural. Não vem pelo medo do castigo, mas pelo amor ao Pai. E isso é o que realmente sustenta uma vida plena, não regras impostas, mas um relacionamento vivo com Deus que flui de dentro para fora. Talvez você já tenha tentado melhorar muitas vezes. Talvez tenha feito promessas, planos, se cobrado. Mas tudo parece voltar ao mesmo ponto. Hoje, Deus te diz: não quero que você continue tentando mudar sem mim. Quero te dar um coração novo. Quero fazer em você o que você não pode fazer sozinho. Esta é uma mensagem para os que se cansaram de fingir, de aparentar, de tentar pelos próprios meios. É para você que está buscando algo real, algo profundo, algo que não desmorone com o tempo. E isso só Deus pode te dar. O plano perfeito de Deus para a sua vida não se sustenta na sua força de vontade, se sustenta no seu poder de transformação. Ele não te chama porque você é forte, Ele te chama para te fortalecer. Ele não espera que você chegue limpo, Ele vem até você para te purificar. E o mais maravilhoso é que Ele não faz isso pela exigência, mas pelo amor. Por esse amor que conhece cada ferida do seu coração, mas que ainda assim decide te dar um totalmente novo. Um que possa voltar a sonhar, um que saiba confiar, um que não viva prisioneiro do passado, mas guiado pela esperança. Então, se você sente que já não consegue mais com o coração que tem, entregue-o a Deus. Pare de se preocupar em mudar sozinho. Pare de pensar que precisa consertar tudo antes de se aproximar dele. O plano dele não é que você viva carregando culpas, mas que viva transformado desde a alma. Hoje Deus te diz: confie no meu plano perfeito. Eu farei algo novo em você. Te darei um coração novo e um espírito novo. E quando isso acontecer, não será só você que mudará. Mudará sua forma de amar, de viver, de confiar e de caminhar rumo ao propósito que já foi desenhado para você desde a eternidade. Número 15. Eu te dei vida eterna e ninguém a tirará de você. Se alguma vez você sentiu que tudo o que conquista pode ser perdido, que a estabilidade é frágil e que tudo o que é bom pode desmoronar de um momento para o outro, hoje Deus quer te lembrar de algo que ninguém jamais poderá tirar de você: a sua vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 28, Jesus pronuncia palavras que selam uma promessa indestrutível. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse versículo não fala apenas de um destino, fala de uma segurança presente, de um refúgio que não depende das suas circunstâncias, mas de uma decisão eterna tomada pelo próprio Filho de Deus. A vida eterna não começa no dia em que morremos. Começa no dia em que cremos. É um tipo de vida diferente. Uma vida que não se apaga com a morte, nem se quebra com a dor. É a vida que emana de Jesus, que flui em você toda vez que decide confiar, se render, segui-lo. Quando ele diz, dou-lhes vida eterna, não está dizendo alugo ou empresto. Está dizendo, é um presente, é seu, é permanente, é irrevogável. E essa certeza é a base perfeita para você parar de se preocupar tanto e começar a confiar de verdade no plano dele. Porque se Jesus já te deu o que há de mais valioso, a vida eterna, será que ele não cuidará também do restante?
Será que não protegerá sua alma no meio das tempestades diárias? Será que não guiará seus passos quando você não conseguir enxergar? Jesus não apenas te dá vida, Ele a sustenta. Ele diz: ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nem o inimigo, nem as circunstâncias, nem seus próprios erros, nem o passado, nem o que os outros pensam de você. Quando você está nas mãos dele, está seguro. E essa segurança permite que sua mente descanse, que seus pensamentos se acalmem, que suas preocupações percam o poder. Existem muitas promessas na Bíblia, mas esta é uma das mais firmes. Você não está à deriva. Você não está nas mãos do acaso, nem à mercê do que vier. Você está nas mãos de Cristo, e as mãos dele não tremem. Suas mãos não se abrem quando tudo fica difícil. Suas mãos não te soltam quando você falha. Suas mãos estão feridas, mas firmes, crucificadas, mas eternas. E se ele diz que ninguém te arrebatará, é porque tem autoridade sobre tudo. Porque ele e o Pai são um, como diz o versículo seguinte, João 10:29. Essa unidade perfeita entre o Filho e o Pai é a sua garantia de proteção. É a âncora da sua paz. E aqui está o mais belo. Essa segurança não se baseia no quão forte é a sua fé, mas no quão fiel é o seu pastor. Jesus não diz que você nunca vai tropeçar, nem que nunca vai duvidar, nem que sempre sentirá sua presença. O que ele promete é que, apesar de tudo isso, você não se perderá. Você não perecerá. Você não será afastado do seu amor. Porque a vida eterna não depende de como você se sente, mas de quem te sustenta. E esse quem é o Filho do Deus vivo, o mesmo que venceu a morte, o mesmo que carregou a sua culpa, o mesmo que ressuscitou para te dar vida, vida eterna. Às vezes, a ansiedade nasce quando acreditamos que o que é bom pode ir embora, que a bênção pode desaparecer, que a salvação é frágil. Mas esta palavra rompe com todo esse medo. Jesus não te salvou pela metade. Ele não te fez nascer de novo para depois te deixar sozinho. Ele não te prometeu a eternidade para então condicioná-la aos seus méritos. Ele te escolheu conhecendo as suas lutas. Ele te chamou conhecendo a sua história. Ele te deu vida eterna, sabendo exatamente quantas vezes você iria falhar. E mesmo assim, ele te deu, porque a graça dele não se baseia na sua perfeição, mas na fidelidade dele. Então hoje, em vez de continuar vivendo com a alma carregada de medo ou dúvida, você pode descansar. Porque se a sua eternidade está garantida, então o seu presente também está coberto. E se você está nas mãos dele, não precisa controlar tudo. Você pode parar de se preocupar tanto. Você pode respirar. Você pode confiar. Porque o plano perfeito de Deus para você não é só para esta vida, é para sempre. E isso muda tudo. Muda a sua forma de orar, de decidir, de enfrentar os problemas. Porque você sabe que está caminhando rumo a uma vitória que já foi selada. Ninguém pode te arrancar das mãos daquele que deu a vida por você. Ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida se você já entregou o seu coração a ele. Ninguém pode fechar a porta que Jesus abriu. Hoje, você pode viver a partir dessa certeza e não da dúvida. Pode avançar sabendo que o que ele começou em você, ele vai aperfeiçoar até o fim, porque o plano dele não tem pausas, nem erros, nem finais inesperados. O plano dele é eterno e você faz parte dele. Então confie, caminhe em fé. Solte o medo, abrace a promessa, porque Deus já falou, eu te dei vida eterna e ninguém a tirará de você. E se ele disse isso, você pode descansar, porque o que ele promete, ele cumpre, e o que ele começa, ele termina. Número 16. Eu estarei com você todos os dias, até o fim do mundo. Quando parece que todos vão embora, quando o barulho se cala e você fica a sós com seus pensamentos, há uma promessa que permanece firme como uma luz acesa no meio da escuridão. Deus está com você. Não como um conceito distante, não como uma figura ausente, mas como uma presença viva, próxima, ativa.
Jesus disse isso de forma clara e definitiva. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse de vez em quando. Não disse se você se comportar bem. Disse todos os dias. Porque o plano perfeito dele para você não depende de momentos especiais, mas de uma companhia constante que transforma cada instante da sua vida. Deus não te chama para confiar no plano dele sem antes garantir que vai caminhar ao seu lado em cada passo. Quando ele diz para você parar de se preocupar, não está te lançando no vazio, está te oferecendo a mão, está te lembrando que você não está sozinho, que mesmo que o mundo mude, ele não muda, que mesmo que as estações da sua vida se tornem incertas, a presença dele é a única constante que nunca falha. E essa presença não é apenas emocional ou simbólica, é real, poderosa, transformadora. É aquela voz suave que te fortalece à noite. É aquela paz que você não consegue explicar, mas sabe que vem dele. Muitas vezes acreditamos que confiar no plano de Deus significa ter tudo claro, mas não é assim. Confiar é caminhar mesmo quando você não entende. É continuar acreditando mesmo quando não vê resultados. É se render, não porque você se entregou ao problema, mas porque você se entregou ao cuidado de quem sabe mais que você. E no meio desse processo, essa promessa é a âncora. Jesus está com você, não apenas nos seus momentos de oração, também quando você não tem forças para orar, também quando não sabe o que dizer, também quando duvida, também quando chora. Ele não vai embora, ele não te abandona, ele não se cansa de você. Essa é a diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus. O mundo te oferece momentos de alívio, condições para se sentir seguro. Mas Deus te dá uma segurança que não depende das condições. Ele é Emanuel, Deus conosco. E se Ele está com você, então você pode atravessar o fogo sem se queimar, como os 3 jovens na fornalha. Pode andar sobre as águas, como Pedro quando tinha os olhos fixos em Jesus. Pode sair do poço, como José. Pode vencer o gigante, como Davi. Porque não se trata da sua força, mas de quem caminha com você. Quando você entende isso, pode soltar o controle sem cair no caos. Pode descansar no meio do processo sem se desesperar. Porque você sabe que o mesmo Deus que te prometeu vida eterna, que te deu um coração novo, que te renova como a águia, também prometeu caminhar com você até o fim. E essa promessa não tem data de validade. A presença dele não é interrompida pelos seus erros, não é suspensa pelas suas dúvidas. Ele não está com você apenas quando você acerta. Ele está com você porque te ama, porque decidiu te amar com amor eterno, e esse amor não se retira. Então hoje, quando o medo tentar voltar, quando as dúvidas tentarem falar mais alto que a fé, lembre-se desta palavra: eu estou com você todos os dias, nos dias bons e nos dias de lágrimas, nas conquistas e nos fracassos, nas respostas e nos silêncios. Deus não muda de ideia sobre você. Ele não esquece o plano dele. E se ele ainda está ao seu lado, então você pode seguir em frente. Pode confiar, pode respirar, pode soltar tudo o que te pesa, porque você está sustentado por uma presença que não falha. Este é o convite final desta mensagem. Não caminhe sozinho. Não carregue o mundo nos ombros quando o Criador do universo já prometeu caminhar com você. Não se feche nas suas preocupações quando o Deus eterno quer ser o seu refúgio. Hoje, a voz dele continua dizendo a mesma coisa. Pare de se preocupar tanto. Confie no meu plano perfeito para você. Eu estou com você. E se ele está com você, você já tem tudo. Agora você já sabe. Você não está sozinho e não precisa resolver tudo com as suas próprias forças. Deus nunca te pediu para carregar o mundo inteiro sobre os seus ombros. Ele te pediu que confiasse, que desse um passo atrás para que ele pudesse avançar,
que descansasse na fidelidade dele, mesmo quando seus olhos ainda não compreendem o caminho. E é exatamente isso que você começou a fazer hoje. Soltar, se render, confiar de verdade. Talvez os problemas ainda não tenham desaparecido, mas algo dentro de você já mudou. Porque quando você decide acreditar em Deus mais do que nos seus medos, uma nova história começa a ser escrita. E acredite, essa história sempre tem um final cheio de propósito, de cura, de restauração. Então continue caminhando, não com o peso da preocupação, mas com a leveza da fé. Cada vez que a ansiedade bater à porta, lembre-se do que você escolheu acreditar hoje. Deus tem um plano perfeito e Ele não falha. E se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe. Você não faz ideia de quantas pessoas pode alcançar com apenas um clique. Comente aí embaixo, confio em Deus, para selar essa decisão na sua vida e para que outros, ao lerem, também encontrem coragem para fazer o mesmo. Não é apenas um comentário, é um ato de fé. É uma declaração que move os céus. Obrigado por chegar até aqui. Que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guarde hoje e sempre a sua mente e o seu coração. E não se esqueça, quando você não puder mais, Ele pode. E Ele vai agir.